Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar na história de um homem que nos faz mesmo olhar para as nossas próprias desculpas de uma forma completamente diferente. E tudo começa com uma frase que ele disse ao seu próprio mentor. Você não tem um problema. Pensem nisto. Esta frase, dita por Marcos Rossi, está no centro de tudo. É uma afirmação que parece quase radical. E vamos perceber exatamente porquê. Para começarmos a entender isto, temos de olhar para a vida do Marcos. E é uma realidade que para a maioria de nós pareceria simplesmente impossível. Ora bem, olhem só para esta lista. Piloto rally, surfista, DJ profissional, até cantor com obra publicada e palestrante internacional. São feitos incríveis para qualquer pessoa, certo? Mas falta aqui a peça principal. A peça que muda tudo. É que o Marcos Rossi nasceu sem braços e sem pernas. E como se isso não fosse já um desafio gigantesco, aos 10 anos, os médicos disseram-lhe que provavelmente não viveria para além dos 30. A pergunta que fica no ar é como? Como é que alguém, partindo deste ponto, consegue alcançar tudo aquilo? Bem, a resposta, como tantas vezes, não está no exterior. Está toda na cabeça, na mentalidade dele. Vamos lá perceber qual é o princípio que o guiou a vida toda. E a resposta está mesmo aqui, neste gráfico. A vida, segundo ele, é 10% aquilo que nos acontece e 90%. 90% é o significado que nós escolhemos dar a isso. Ou seja, não são as circunstâncias que nos definem de todo. É a nossa reação, a nossa interpretação. Foi exatamente aí que o Marcos encontrou o seu superpoder. E ele aplicou isto desde miúdo. Imaginem, aos 10 anos houve um prognóstico destes. Uma sentença de morte, basicamente. Em vez de ver aquilo como um fim, ele viu como uma luz verde. Uma luz verde para aproveitar cada segundo. Ele escolheu dar um significado de força ao pior cenário que se possa imaginar. Ok, já percebemos a filosofia, mas como é que isto se traduz na prática? Como é que ele pegou nesta mentalidade e a transformou em ação? Vamos ver o kit de ferramentas dele. A primeira ferramenta, e talvez a mais importante, é o que ele chama de autorresponsabilidade. A ideia é simples. Em vez de nos focarmos naquilo que nos falta, falta dinheiro, falta tempo, falta ajuda, o foco muda para dentro. É usar de forma criativa tudo o que já temos à nossa disposição. Este quadro mostra perfeitamente a diferença. De um lado, a mentalidade da desculpa, sempre a olhar para fora e a encontrar um obstáculo, não é? Não tenho dinheiro, não tenho tempo. Do outro lado, a mentalidade sem desculpas, que olha para dentro e pergunta: ok, com o que eu tenho agora, o que é que já posso fazer? É a diferença fundamental entre ser uma vítima e ser o protagonista da própria história. E o processo que ele descreve é surpreendentemente simples. São 3 passos. Primeiro, usar o que se tem, não importa o quão pouco pareça. Depois, com essa pequena ação, cria-se ímpeto, ganha-se balanço. E esse balanço, essa energia, começa a reconstruir a identidade. Deixa-se de ser a pessoa que não consegue para ser a pessoa que faz. E o Marcos descobriu isto quase por instinto. Cada pequena vitória, mesmo algo tão simples como conseguir brincar às escondidas com os outros miúdos, era um sinal para o cérebro dele. Uma mensagem que dizia: eu consigo fazer mais. E foi este ciclo de pequenas vitórias que construiu uma autoconfiança de ferro. Mas atenção, ele não fez este caminho todo sozinho. Longe disso. O Marcos percebeu desde muito cedo o poder de ter as pessoas certas por perto. Esta linha do tempo é fascinante. Tudo começa com o pai, que lhe deu as bases para construir uma identidade forte, especialmente depois de ter sofrido uma rejeição muito cruel. Mais tarde, já adulto, foi procurar ativamente o Tony Robbins para encontrar uma estrutura, uma técnica para aquilo que ele já fazia por instinto. E mais recentemente, com o Paulo Vieira, entrou num ecossistema que fez disparar o seu crescimento a todos os níveis. Cada passo foi uma escolha consciente. É como o próprio Marcos diz: proximidade é poder. O nosso ambiente, as pessoas à nossa volta, ou nos impulsionam ou nos travam. Ele fez questão de procurar sempre os ambientes que o puxavam para cima. E tudo isto nos traz de volta ao ponto de partida, àquela frase, a lição mais poderosa de todas, que, ironicamente, foi ele que ensinou ao seu próprio mentor. Imaginem a cena. O Paulo Vieira, um coach de topo, está num resort de luxo a preparar um grande evento e está a queixar-se, a sentir-se frustrado, sobrecarregado com algum problema. E é nesse momento que acontece. O Marcos, o homem que vive sem braços nem pernas, olha para o mentor dele e, com a maior tranquilidade do mundo, diz apenas: você não tem um problema. Não era uma crítica, era uma constatação. Uma verdade que só a perspectiva dele podia revelar. O efeito foi demolidor, imediato. O Paulo Vieira conta que desabou a chorar ali mesmo. Percebeu o quão pequena era a sua queixa em comparação com os desafios que o Marcos enfrenta todos os dias sem nunca se queixar. Foi um momento de humildade total que redefiniu para ele o que é realmente um problema. No fundo, a história do Marcos Rossi não é sobre ele. É um espelho que ele nos põe à frente.
E a pergunta que fica a ecoar é esta: qual é aquele problema que temos que, na verdade, é só a nossa melhor desculpa? E o que é que mudava se, a partir de hoje, decidíssemos simplesmente largá-la?